to here. Adna she holds a master's degree and a PhD in literary theory and history from Unicamp. She was also a recipient of a couple of FAPESP scholarships. She also holds a PhD in religious studies, specializing in philosophy of religion from UFJF in Brazil. She spent a year or a year in Paris, specializing in the work of Paul Ricoeur as a visiting doctoral student. She conducted two postdoctoral studies at Unicamp on the work of Paul Ricoeur um, with the funding, FAPESP's funding the scholarship, and at UFRJ on the notion of imagination as a philosophical problem. She's currently an associate professor at the Federal University of the Jequitinhonha in Mucuri Valleys here in Brazil, which is UFVJM, where she's working in a degree in human sciences, public policy program, and a graduate program in human sciences. She's a professor of Afro-Brazilian and African philosophy and develops in a classroom on about teacher education, problems addressed by political philosophy, and also some other aspects concerning today's session, which is about the Westernization, understanding which she understands as a strategy for Brazilian cosmos socio-political emancipation. Activities are focused on the NUPED work that she develops here, analyzing problems, issues, public policies, etc. Also, she's conducting research on the Black population in Brazil, particularly in the city of Diamantina and the Jequitinhonha Valley in particular. So it's a pleasure to have you here, Adna. Adna, é um prazer ter você aqui com a gente nesse fórum tão especial, né? Então, a professora Adna tem um mestrado e um doutorado em teoria literária e história literária pela Unicamp, recebeu uma série de bolsas da FAPESB, também tem um doutorado em ciência da religião, onde ela se especializa em filosofia da religião pela UFJF. Ela esteve um tempo em Paris, se especializando durante o seu doutorado sanduíche no trabalho de Paul Ricoeur. Ela também conduziu pesquisas de pós-doutorado na Unicamp, no trabalho, sobre o trabalho de Paul Ricoeur, com apoio da FAPESP, e na UFRJ, na noção de imaginação como um problema filosófico. Eu também mencionei que ela é professora associada da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, dos vales, né? Onde ela atua no bacharelado em Ciências Humanas, Políticas Públicas e também no programa de pós-graduação em Ciências Humanas. Também mencionei que, sobre o dia de hoje, ela tem conduzido uma série de pesquisas relevantes, importantíssimas, como, por exemplo, a pesquisa e a discussão sobre desocidentalização, entendida aqui como uma estratégia de emancipação cosmo-sociopolítica brasileira, também com relação ao seu trabalho no NUPED. E também ela desenvolve pesquisas sobre as políticas públicas e problemas que afetam a população negra do Brasil, especialmente na cidade de Diamantina e no Vale do Jequitinhonha. É um prazer enorme receber hoje, nessa manhã, a professora Adna. Professora, sinta-se, como a gente costuma dizer, que sinta-se em casa, Adna de Paula, e a palavra é toda sua. So, thank you very much. Please jump in. How Obrigada, about one there? Gabriela. Obrigada. Eu começo agradecendo ao professor Macone e à equipe, né, os estudantes de pós-graduação, em especial a professora Osgi Denise, que foi extremamente gentil, atenciosa e que preparou toda
essa sessão aqui, né? Então, muito obrigada, querida. Obrigada mesmo. Good morning, Eu vou fazer aqui a Professor Adna. projeção de alguns slides só para ter um norte, né? Aí. Good morning, everyone. My name is Adna, and I would like to thank Professor Makoni and Professor Osgi for having us here. And I will start by my presentation by sharing some material with you. Sim, então eu começo dizendo que o título dessa apresentação, na verdade, é o título da minha tese de titular que eu estou fazendo, né? Está na fase final agora da redação, que é Desocidentalização, uma estratégia, né, brasileira de emancipação com ênfase na educação formal. Eu não vou falar especificamente dela, mas vou falar do fundamento cosmogônico que sustenta a discussão da desocidentalização. This work that I'm going to share with you, De-Westernization, a Brazilian strategy of emancipation with emphasis on formal education, is part of my doctorate thesis. And I will expand a little bit on the cosmogony and major ideas concerning de-Westernization. Ok. Gabriel, não é a tese de doutorado, não. A tese de titular é quando você tem 20 anos, mais ou menos 20 anos de carreira na profissão. É o último grau de um professor. So this is a thesis for the titularity or for the Full reinstallation of professor. Yes, full professor. yes, for a full professor thesis. So this is what Adina is sharing with us. I'm sorry, Yes. Professor. Ok. E eu começo, então, dizendo que é uma interpretação minha de um pensamento construído coletivamente, construído a partir junto, né, com os membros do NUPED. Então, estou colocando aqui o link da página no YouTube. So what I am sharing here with you is not a personal reflection, but a major reflection of this group, NUPED, which I am sharing the link with you so that you can access as well. Ok. Esse grupo está reunido há 8 anos, vai fazer 8 anos, e estuda decálogos, né? Grupos de 10 obras, sendo que o primeiro decálogo foi de pensadores e pensadoras brasileiros, negros brasileiros. O segundo decálogo, que está sendo realizado agora, são pensadores africanos e afrodiaspóricos. E o terceiro decálogo, pensadores indígenas brasileiros. This group has been together for almost 8 years, and we study and produce our materials in groups of 10 texts and works. The first one was about Brazilian authors. O segundo é sobre o quê, professora Adna? Pensadores africanos e afrodiaspóricos. The second one is about African writers and Afro-diasporic writers. And e o último? Indígenas. And the last one is about indigenous Brasileiros. writers, Brazilian indigenous writers. Isso. Falando um pouco da região onde eu estou, né? Nós estamos a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri fica no norte de Minas. Então a gente tem um comportamento um pouco diferenciado do que é o Minas Gerais. A gente costuma dizer que nós não somos as Minas, nós somos as Gerais. So I would like to locate where I'm speaking from at this point, which is from the north of the state of Minas Gerais, in the University of UFVJM. So we don't refer ourselves much as Minas Gerais, but mostly as As Gerais. Que é um território do sertão mineiro, mais próximo do Nordeste, né? Faz divisa com a Bahia,
e tem uma população majoritariamente negra. Uh, which is a territory of the quite like next Sertão, to the northeast of Brazil, quite next to Bahia, which is close to the border. And the major population of this area are Black communities. exato. A cidade de onde eu estou falando tem uma população de 74% autodeclarada negra. E é a terceira região do Brasil em concentração de comunidade quilombola. So the city where I am speaking from is 75 self-declared Black, and is the third region of Brazil with the majority of quilombos, with traditional Black communities. Exato. Então, tem muitas práticas culturais afrocentradas, afrodiaspóricas, e há um processo de recuperação que a gente chama de africanização de territórios quilombolas. So there is major work considering the majority of cultural practices which are Afro-centered, and also there is a work of taking back, of going back as an Africanization of these practices within these quilombos, with these traditional communities. Exato. Feita especificamente por quilombolas. O NUPED, o grupo que eu coordeno, oferece letramento racial para estudantes quilombolas, e são eles que fazem o processo da reafricanização, e não externos. So this group, NUPED, offers a racial literacy course so that they can do this Africanization and this going back to former traditions themselves. Exato. Eu estou mostrando um pouco da bibliografia de referência do que eu vou falar. Eu não uso autores ocidentais, a não ser para mostrar como o Ocidente pensa. Minhas referências são africanas, afrodiaspóricas e indígenas. So I am sharing with you the major references, the major bibliography, which bases my work. I don't use Western authors only and just to highlight the ways in which they don't fit the idea or they don't fit what I am trying to say in here. So no Western authors in general, majorly Africans. Bom, e agora eu vou começar então apresentando o fundamento da lógica cultural a partir da conexão cosmogônica. Eu uso o termo cosmogonia e não cosmologia, porque a escolha pela cosmologia pelos ocidentais é desqualificando a cosmogonia como misticismo e crenças, e que cosmologia seria um pensamento racional. Rejeitando essa interpretação, eu adoto o termo cosmogonia. So I will start by sharing some fundaments of the cultural logic and the distinction between connective and disconnective cosmogony. I would rather use the term cosmogony because they would refer and would allow to have a much more critical idea on the Western logics and the logics of rationalization. Ok. O que eu gostaria de apresentar resume o trabalho de Cheikh Anta Diop, pensador senegalês, e da Oyoronke Oyèwọmi, pensadora nigeriana. So I am basing majorly this work on the writings of Cheikh Anta Diop and Oyoronke Oyèwọmi. Yes.
Então, a primeira consideração que está na obra do Sheikh Anta Diop, A Unidade Cultural da África Negra, Esferas do Matriarcado e do Patriarcado, é sobre a conexão cosmogônica que os primeiros agrupamentos humanos, no período da antiguidade, estabeleceram com o cosmos. So the first point that I would like to highlight is in this Sheikh Anta Diop works, the cultural unity in Black Africa, in which he talks about the cosmogonic connection as which the first human communities we used to share with their environment. Para introduzir o assunto, né, para introduzir a relação cosmogônica e a função que essa relação estabelece na elaboração das práticas culturais, que determina as culturas, no plural, eu começo na obra com o trabalho do Sheikh Anta Diop, que recupera a origem da espécie humana no planeta Terra. So in order to introduce the function of this cosmogonic perspective on the making of the cultural practices, Sheikh Anta Diop goes over and goes back to the origins of the human species in order to understand this specialty. Então, eu começo na obra apresentando esse processo do desdobramento, eu não uso o termo evolução, nem progressão, não adoto nenhum deles, porque não é a lógica, né? Do desdobramento da existência que permitiu a existência dessa espécie, não é? E que toda ela surge, né, das 5 espécies que surgiram no continente africano, a única que sobreviveu, né, que é a Homo sapiens sapiens, da qual nós derivamos, né, o conhecido homem moderno. Going over Sheikh Anta Diop's work, I would rather refer to this process as an unraveling, as she says, desdobramento, criticizing the idea of progress or evolution in order to understand the human progress throughout the years. Understanding these 5 major species that were in Africa at first point, and that the Homo sapiens sapiens is the last one and the one that progressed throughout these years. Progresso, traduzir progresso, porque não tem uma outra palavra, né? Mas assim, Não? sim, seria um desdobramento, entendeu? Unraveling. Yes. Porque a noção de progresso dá a entender que houve, como a historiografia ocidental fala, houve um período primitivo e nós estamos evoluindo. Essa ideia é equivocada. Yes. Rather than yeah. progress, it would be kind of unfolding. Yes, unfolding, much better. Okay. So the notion of progress gives the idea of a primitive state, which is a wrong idea concerning the progress and unfolding of humans on Earth. Ok. Então, nessa etapa na tese, eu explico, por exemplo, o processo da despigmentação da pele, afinalamento do nariz, mudança da textura do cabelo, por determinações geoclimáticas. So at this point, I go over major changes in the human body, majorly on skin depigmentation, the size of noses, which are majorly stimulated by environmental changes. Exato. Recuperando todo o processo de migração, né, dos povos, saindo do continente africano e povoando os demais continentes. And also here I explain and go back to the migration process of humans on Earth, leaving Africa and going over the other continents.
Em termos de povos originários, não há nenhum povo mais originário do que os africanos. So in terms of original people, there are no more original people than the Africans themselves. Ok. E são, como mostra Sheikh Anta Diop, os primeiros a produzir cultura, práticas culturais, assim como o que se conhece hoje como o Oriente. So as Diop shows, they are the first to produce what we consider and what we know as culture, even before the Asian areas or the Asian communities. Ok. Os estudos do Sheikh Anta Diop na Unidade Cultural da África Negra apresenta, ao estudar a antiguidade, dois comportamentos de humanos, de grupos, né, de agrupamentos humanos, que determinam práticas culturais opostas. So at first, on Diop's works, he makes a major distinction between two civilizational cradles, which have different worldviews and cosmo perceptions between themselves. O termo cosmo não fica muito bom em inglês, né? Porque fica worldview, cosmoperception. Em português é cosmovisão, cosmopercepção, né? E aqui eu acrescento, né, em diálogo com o Sheikh Anta Diop, o trabalho da Oevomi, que traz as considerações no A Invenção das Mulheres sobre cosmovisão e cosmopercepção. It doesn't sound that good in Portuguese, as we say, cosmopercepção ou visão do mundo. So I refer myself majorly on the works of Oyevumi on the invention of women in order to understand better the idea of cosmoperception. Yeah. A forma como o agrupamento humano, os agrupamentos humanos do berço nórdico, onde eram as estepes eurasianas, foi uma relação cosmogônica de disjunção e de cisão. So the human gatherings, considering the Nordic cradle, they are majorly related to the. Você pode repetir, por favor, o final, professora Adina? Foi uma relação de disjunção com o cosmos. Os agrupamentos humanos estabeleceram uma relação de disjunção, ruptura. Yes, So, break, separations, super details. yes, so the major cosmovisions or cosmoperceptions of the Nordic cradle on the Eurasian steppes, they are majorly related to this gathering, to a, how can I say that, Gabriel? Can you help me out? Disjunção? Disjunção would be a break or a separation because it's Ruptura. separation from, yes. Desconexão. Yes, Disjunction. as a disjunction between culture and nature. Sim. Entre corpo, então os primeiros, a cultura ocidental, então, nesse período da antiguidade, funda os dualismos, corpo e espírito, cultura e natureza. So the Western culture at this point creates dualisms between cultura natureza, culture and nature, and body and spirit. Exato. Ao contrário, só um pouquinho antes de traduzir, o Sheikh Anta Diop está preocupado só com o continente africano e as estepes eurasianas. Teria que fazer um estudo maior de todos os outros continentes, mas são esses dois que são os polares, né? So Diop is focusing majorly on the African area and Eurasian areas. And this is why we would have to expand this work in order to understand those different cosmoperceptions. Ok. Então, em relação ao continente africano, que é o berço meridional, não há ruptura, não há disjunção entre corpo e espírito
e natureza e cultura. So, as an opposite to this Western credo, we can refer to the African continent or to the African credo, to the African credo, where there is no disjunction, where there is no break between culture and nature, body and spirit. No período autóctone, antes das invasões ocidentais. In this period before the Western invasion, specifically. Sim. Estudando o comportamento dos agrupamentos humanos na antiguidade, que é um trabalho longo do Cheikh Anta Diop, ele chega a essa conclusão a respeito do próprio continente africano, em sociedades autóctones, ou seja, sem a invasão colonial, antes dela. So the major portrait that Diop is making, considering these different types of civilizations, is focusing on the period before the Western invasion, as to the autochthonous, thank you, Gabriel, to the autochthonous period of progress in history. Ok. Então, nos textos antigos, né, da antiguidade, né, e feitos inclusive por intelectuais ocidentais, consegue-se perceber uma concepção de Estado muito anterior à concepção de Estado grega, né? Na verdade, eles aprendem com o berço meridional o que é o Estado, com uma junção de várias cidades, né, vários grupos, a xenofilia, não é? O matriarcado, é, a solidariedade, a empatia, não é? E o Cheikh Anta Diop define se há um gênero literário que caracteriza o comportamento desses agrupamentos humanos na antiguidade, seria uma epopeia. So, as to these old writings that Sheikh Anta Diop is reviewing, even written by Western authors, they show a couple of signs. For example, the state much older before and much before the Greek state also points related to xenophilia, matriarchy, empathy, and solidarity. Você pode repetir o final, por favor, professor? E o gênero literário que caracterizaria esse comportamento seria a epopeia. And the literary genre which would characterize this civilization, this world, would be the epopee. Pensando que a epopeia são grandes narrativas, longas narrativas, de heróis individuais ou coletivos que realizam grandes ações em benefício de um grupo, recebendo interferência dos deuses. No caso, deuses são os elementos da natureza, ou seja, harmonizado com o cosmos. Taking that this specific literary genre involves long narrations, also singular and personal achievements of a hero, which are usually assisted by gods. And by gods, as to these understandings, we understand the forces of nature and nature powers that help this one into achieving these the success in these narrations. Ok. Em oposição, o berço nórdico demora, no mesmo período da antiguidade, né? Ele demora a ter uma compreensão de Estado. Um dos historiadores da antiguidade, o francês Fustel de Coulanges, chega a dizer que entre uma cidade, uma polis e outra, há uma distância maior do que uma montanha. So as in opposition to
world view that we were saying before, we have the northern civilization of Credo, the northern world, which don't show as much the same features. For example, the idea of a state which was not as well developed as in the other world, which Fustel de Coulanges gives an example that between one polis and the other there was a distance of a mountain, an impassable Exato. mountain. Sim. O fundamento do individualismo, característica de um elemento estruturante da cultura ocidental, bem como a xenofilia. Desculpa. Having individualism as a major characteristics of this philosophy. Foi? Uhum. Isso. Tá. Então, marcando ali o individualismo, a xenofobia e Pode terminar, professor, desculpa. ó, e o gênero literário que representa o comportamento desses agrupamentos humanos do berço nórdico seria a tragédia. So, highlighting that as to this individualism, which is characteristic to this philosophy, to this credo, comes the xenophobia, which is characteristic of this thought, and the most particular literary genre that characterizes this philosophy would be the tragedy. Na qual, né, na tragédia, o herói, que representa um sujeito social, faz a sua trajetória sozinho, individual, sem contar com a participação ou a ajuda dos deuses, ou seja, desconectado do cosmos. In which the hero is an individual and don't have the help of any type of god, of any type of nature, in order to achieve the success in this strategy. So he is he's an individual hero. It doesn't have the help of any other sort. Okay. Percebendo esses comportamentos desde a antiguidade, eu adoto o termo desocidentalização e não decolonização, porque os comportamentos do individualismo, da propriedade privada, da competição, da xenofobia, da misoginia, do patriarcado, são ancestrais para o grupo ocidental, desde os agrupamentos humanos da antiguidade, e não só recortado no período colonial. Well, by observing all these roots, I choose not to use the term decolonial because all these kinds of behaviors can be seen before colonization. Sim, ok. Percebe-se isso, por exemplo, estudando as invasões de Alexandre, o Pequeno. We can see that by observing Alexander's invasion, not the great, but the little one. Ainda eram nômades na antiguidade, enquanto no continente africano você já tinha a fixação em território, domesticação de animais, desenvolvimento da agricultura, no mesmo período. In the same period in Africa, we had established territories and not nomadic behavior. Ok. O nomadismo estava associado ao comportamento da pilhagem, o que se vê no processo das invasões de Alexandre.
nomadism was associated with stealing. It is a behavior that it is typical during this type of behavior, sorry. Assim como o epistemicídio. And also the epistemicidal, something like killing the theory. Is that it? Can someone help me? That was the Epistemic epistemic- racism, epistemicide. Epistemicide. Epistemicide, yes. Epistemicide. Thank you. Thank you. Bom, no caso do Brasil, a América Latina, assim como a América Central, não fazem parte do bloco ocidental, nem o Brazil, continente africano. oh, so sorry, Professor. Brazil and Africa are not part of the West. A América Latina, América do Sul e Central. Okay, só o Brasil. Central and South America, they are not part of the West. Sim. Mas são dominados pela cultura ocidental. But we are dominated by Western culture. Exato. Na contramão, no Brasil, mesmo apesar da dominação da cultura ocidental, nós temos sobrevivido práticas culturais de origem africana e indígenas. In Brazil, even though we are dominated by the Western culture, we have been managed to keep alive indigenous cultures and African cultures. Is that it? Sim. Eu estudei cosmogonias indígenas brasileiras e as cosmogonias Iorubá e Bantu. E I'm so sorry. I have studied indigenous cosmogonies that are called Ubuntu and Não, é Iorubá e Bantu. Yorubá. Bantu Congo. Sorry, Yoruba and Bantu Cosmogonies. Bantu Congo. cosmogonies. Cosmogonies, exato. Thank you. Por amostragem, porque são muitas, né? Então, por amostragem, não são várias. Yes, there are many types, just a few of them, some samples of each one, because they are very big. Sim. E identifiquei características comuns ao que a Euvomi define como cosmopercepção. I have found similarities in these cosmogonies in which Ivany perceives as cosmoperception. Ia, Okay, pelo Euvomi. Yovomi, yes. Então, eu tenho trabalhado com uma tabela comparativa a partir dos estudos do Cheikh Anta Diop, a Unidade Cultural da África Negra, Nações Negras, África Pré-Colonial, e mais o que a gente estuda das cosmogonias indígenas no Brasil, e comparado elementos dessas duas culturas que são opostas. Well, I've been working with a comparative table that tries to show the difference between the indigenous African cosmogonies and what we are calling worldview, the Western view. Sim. Então, cosmovisão está relacionada ao foco na visão, na imagem, numa performance de existência. Yes, the worldview is almost mainly focused on an image, on a vision. Na performance da existência, não na existência em si.
Thank you. Not focusing on the existence itself, but rather focusing on the image of such existence. É. Em cosmopercepção, ao contrário, você tem a visão está inclusa, mas outras formas de percepção de si e do mundo. Okay, then with the cosmoperception, vision is included, but also other forms of perception of yourself and the world around you. Yeah, ok. Estudando a cosmogonia e a própria teologia ocidental, você tem a lógica do teocentrismo, em que esse Deus é uma metáfora do próprio europeu, e ao antropocentrismo, sobretudo na figura da cultura e da ciência ocidental. Okay, so in the worldview, God is pretty similar to the white man. And please, Professora Adana, can you repeat about the antropocentrismo? O antropocentrismo tem a marca da cultura dominante da própria ciência ocidental. Yes, the anthropocentrism is marked by the culture and the science from the West. Lembrando que ciência é uma prática cultural, And produzida por ser science, humano. yes, so science is also a culture behavior produced by humans. Uhum. Em cosmopercepção, estou falando de indígena e africano, especificamente dos dois grupos, Banto e Yorubá, você tem o politeísmo, ou o desdobramento da existência, seja na filosofia egípcia ou na filosofia Banto. So in the cosmoperception, mainly African and indigenous cosmogonies, we have the polytheism, including Egyptian goddess. Is that it? Egípcia, na filosofia egípcia e Banto. Yes, Egyptian and Bantu philosophy. Uhum, ok. Em cosmovisão, você tem o foco da cultura no individualismo. The focus is in the world view is the individuality. E em cosmopercepções, em culturas cosmoperceptivas, o coletivismo. And in cosmoperception culture, the focus is the collectivism. Uhum. Em cosmovisão, você tem uma perspectiva de separação, cisão e hierarquia. In E the em world, I'm Vai? so sorry. You can finish, please. Pode terminar, professora Adina, sorry. Tá. E em culturas cosmoperceptivas, você tem relações sociais mais horizontais. So the worldview, we have the individualism, the separation, and in the cosmoperception view, we have the horizontal connections, the collectivism. Sim. Não, é horizontalismo, né? Não é nele que eu tô? Ou eu já pulei? Ih, eu pulei, desculpa, eu pulei. Em cosmovisão, subindo lá, desculpa que eu esqueci. Você tem o fundamento do patriarcado, que é baseado nas relações assimétricas. So going up our table, I skipped, sorry, the worldview shows patriarchy, asymmetry. Exato. E em culturas cosmoperceptivas, você tem as relações matriarcais, né? Culturas fundadas em cima do matriarcado. In cosmoperception cultures, we have the matriarch as the focus. Lembrando que matriarcado não significa o domínio da mulher, né, do gênero, mas é a relação de assimetria entre os dois, né? So just highlighting that matriarch
matriarchy does not mean that women take control, but the symmetry of the connections, the symmetry of the relations. Exato. Em cosmovisão, você tem uma relação, né, uma cultura montada em cima de paradigmas, modelos, né, modelos de comportamento, e em cosmopercepções, você tem uma cultura baseada no acolhimento da diversidade, em possibilidades de ser. So worldview works with paradigms, with models, and cosmoperception cultures embrace the diversity, the different ways of being in the world. Uhum. Em cosmovisão, você tem o fundamento da noção da propriedade privada, que já está lá So nos contratos sociais. in the worldview, we have the social contracts, the private property, Que já está presente nos contratos sociais. that is also present in social contracts. Uhum. E em cosmopercepções, você tem uma relação com o território, que é uma relação sagrada, né? Não The é, relation você não pode ser proprietário de partes do cosmos, né? Você não pode ser proprietário da natureza. in the cosmoperception cultures, there is a relation with the territory that is sacred. You cannot own nature. Uhum. Você tem a relação, né? Uma prática que é uma prática cultural em cosmovisão, baseada numa economia, desculpa, passou, numa economia como uma condição de existência. So in the worldview, the practices around economy are understood as a condition of existence. Uhum. E em culturas cosmoperceptivas, a economia é somente uma das dimensões da existência. And in cosmoperception culture, economy is only one of the dimensions of existence. Uhum. Em cosmovisão, você tem uma relação da educação, né, da preparação das novas gerações voltadas para o mercado. So the preparation of new generations in the worldview is market oriented. This is the focus, the market. Sim. E em cosmopercepção, você tem uma educação, né, uma inserção de cada nova geração na filiação da ancestralidade. In cosmoperception culture, the ancestry is the key. The education is meant to create a connection with the new generations and the ancestry. Uhum. Em cosmovisão, você tem o culto do presente, que figura na eterna juventude, né, no desejo de se manter jovem. So in the worldview, there is a desire to keep young. It is focused to the present time only. E em culturas cosmoperceptivas, você tem o reconhecimento da importância de cada etapa da vida e um culto à senioridade como aquele que acumula mais experiências. In cosmoperception culture, there is an importance of each step, and the seniority is the understanding that this last step is very important, and all the wealth of knowledge is connected to it. There is a value of senior members. Exato. Em termos de cosmovisão, você tem um desejo da satisfação do prazer barato, do prazer imediato, que é traduzido pelo hormônio da dopamina. Well, in worldview, dopamine translates as the desire for instant satisfaction. Sim. E em cosmopercepção, você tem uma relação de existência conectiva que gera um bem-estar
semelhante aí ao hormônio da ocitocina. In cosmoperception cultures, the connection is generated by the collectivism, Que gera o hormônio da ocitocina, do bem viver. that is connected to the oxytocin hormone, how to live well. Sim. Em termos de cosmovisão, você tem exatamente pela separação, natureza e cultura, e espírito e consciência, você tem essa coisa da comida ultraprocessada, dos transgêneros, né? Então, comida que não é comida de verdade. So because of this separation between spirit and body, nature and culture, the ultra-processed foods, that type of food that is not real, is the focus. Exato. E em cosmopercepções, você tem, exatamente por conta da conexão, você tem uma relação em que tudo que você come define o que você é. Portanto, uma conexão direta com a natureza, o que dá em alimentos mais naturais, comida de verdade. In the cosmoperception culture, what you eat is what you are. You are connected to your food. It's real food, raw food. É. Cada um desses elementos, eu trabalho na tese explicando e trazendo os artigos que definem como isso funciona e caracteriza essas culturas, né? Aqui eu estou fazendo uma apresentação rápida. In my full professor thesis, I explain all these parts in detail. For our purposes now, I'm just trying to summarize these topics. Sim. E finalizando com um pensador brasileiro, quilombola, Nego Bispo, essa definição desses elementos caracteriza uma lógica cultural baseada na cisão primeira, na cisão cosmogônica. Esse tipo de comportamento estabelece um sujeito que tem uma relação com o cosmos, com o planeta, que é uma relação de colonizador. Well, just to mention one of the most important Brazilian thinkers, Nego Bispo, he defends the counter-coloniality, that we are the true colonizers. The people who live in the place are the true colonizers. Se a gente segue essa lógica, né? Essa lógica aqui dessas práticas culturais. Então, Of course, sorry, if you agree with this worldview, ok. E em termos de lógica, tá vendo que está além da cor da pele, do fenótipo. É uma questão de ligação com as lógicas. beyond race, beyond skin, it's a connection to the logic, Da cultura, da lógica cultural. the cultural logic. It is connected to a cultural logic, not the color of your skin, not race only. Isso. Em termos das conexões, né, das práticas culturais cosmoperceptivas, quem se vincula a elas tem um ethos, um comportamento humano de contracolonizador. People that agree with this cosmoperception, cultural values, they behave against colonizer, anti-colonizers. Uhum. Bom, encerrando, que é só uma pequena apresentação, depois eu posso, se alguém interessar saber como é que eu trabalho isso no setor da educação, uma vez que eu estou dizendo, né, descolonizar a educação. Of course, if you want to learn more about how I connected all this presentation into my work as an educator,
you can feel free to contact me. Ah, eu posso falar disso depois, mas eu queria encerrar com a percepção da necessidade da descolonização como preparação para o futuro. So I would like to end this presentation highlighting the need to decolonize as something extremely important for our future. Sim. Não descolonizar, é desocidentalizar. Yes, that's it. The correct term, it is not decolonized, but de-westernized. É isso. Obrigada. Obrigada, querido. Thank you all. Thank you, Professor Adina. Thank you very much for your insights and your talk, your brilliant talk. So we're gonna first jump into Makoni for some comments and discussions, and then everybody feel free to share your comments on the chat so we can translate into Portuguese, and then Nicolas and Alessandra will help us translating the comments and questions into English for you, okay? So thank you very much. Cristine, eu vou pedir ajuda sua porque está tendo uma construção aqui em casa, em cima, e se eu tiver alguma dificuldade de traduzir Macone para Adina, você me ajuda? Ok, Macone, Right. jump in. Let me jump in. Thank you very much for this important experiment in which we are trying to connect speaking different languages in different parts of the world. I think it's a good experiment. Muito obrigado por esse experimento de nós podemos falar diferentes línguas em diferentes partes do mundo. Because I think what we're trying to illustrate is that we don't have to allow language or geographical barriers to make it difficult for us to communicate if we have the best of intentions. Yeah. Isso significa que a gente não tem que permitir barreiras geográficas que possam impedir que a gente se comunique aqui em outras partes. Okay. I want to get in by raising just one minor issue and then continue with the conversation. One of the key concepts that you kept talking about were the issues about the Colombos. There may be some people who are part of this forum who may not know enough about who are these Colombos, where did they come from, what is their current status. Ele quer continuar a conversa destacando alguns pontos da sua fala, como por exemplo os quilombos. Quem são os quilombos? Quilombos, de onde vieram? Né? Qual a sua importância? É para eu responder já? Yes. Ok. Bom, os quilombos depende de em qual região estão, né? Então, em Minas Gerais, você tem a chegada de povos que foram denominados Banto-Congo, e você tem majoritariamente Banto no primeiro momento, e mais para o século XIX, final do século XIX, você tem uma chegada de um grupo grande de Yorubá. Então, há outras etnias, né? Há outros Nicolas, grupos, mas esses dois grupos são os maiores grupos reconhecidos, né? so quilombo, Nicolas, you can go ahead or I just do it. Okay, you go ahead, please. So, talking about Minas Gerais in specific, the major communities of Quilombo are constituted of Bantu Congo people who were brought and trafficked into Brazil. But that differs according to regions and different regions of Brazil in particular. So starting by the Bantu Congo in the beginning, and then later the Yoruba people from Nigeria and Benin, some parts of the Western Africa. Mas por conta da cultura Africa. por conta do candomblé, a cultura iorubá ficou mais conhecida no Brasil inteiro do que a cultura banto. Mas na linguagem, nós temos muito mais características do que Congo
do que do Yorubá. Mhm. So, due to the candomblé culture in Brazil, the major cultural aspects that is seen here in Brazil in these quilombos is related to the Yoruba culture. However, linguistically, we have much more traits of the Bantu Congo roots, Mhm. and this is related to our progress as people in general. Mhm. Yeah, let me then ask another question. And I'm sorry, Um, Professor, I just forgot to mention that we also have major aspects of Kikongo in Mhm. our Brazilian Portuguese as well, as Professor Agna said. I'm sorry. Mhm. This is a naive question. What I want to understand is what is it about cultural practices that some of these cultural practices could be retained even amongst the Colombos, even over many years, even when they were sort of literally enslaved and taken away from a different part of the world and situated elsewhere. What is it about these cultural practices that makes them so robust that people still keep those practices even when they were taken away from their places of origin many centuries ago? Você entendeu, Adnan, o que é bom, parece uma questão ingênua, mas ele pergunta quais práticas culturais ainda continuam, estão vivas nessas comunidades, né? E que a gente pode compreendê-las até hoje, como Eu acho existentes que nessas comunidades. Ok. Adna, talvez se você quiser falar sobre essa retenção, o que que há aí que permite uma retenção durante um longo período de tempo? Ok. Yeah. Tá. Então, a primeira coisa é, o Brasil, a cultura que domina é ocidental. A cultura ocidental está em todos os aparelhos ideológicos brasileiros, na televisão, na educação formal, informal, não formal, nos teatros, no cinema, em tudo quanto é lugar. Então, não há um incentivo para... First, Desculpa. I'm sorry. First, it is important to highlight that Brazilian culture is deeply westernized. So the Western culture is present in the majority of ideological apparatus that we have contact here in Brazil. Exato. Mas a escolha da formação dos quilombos, não é? Eram em regiões isoladas, em regiões rurais. Não há quilombos urbanos, mas são poucos. A gente tem mais quilombos rurais, em áreas bem mais distantes e difíceis de acessar. Eu acredito que isso ajudou a proteger um pouco, mas não totalmente, né? However, even though there is this major apparatus, this major ideological apparatus, as quilombos are geographically distant for urban areas, even though we do have urban quilombos, they're not as usual as the rural, as the ones that are geographically distant from the major urban areas. So these may have helped considering the retention, the permanence, and the maintenance of these traditions, which stem from Africa and stems from these people who were enslaved and trafficked into Brazil. Mesmo que eles não reconheçam que essas práticas culturais são de origens africanas, elas são mantidas, como o candomblé, a umbanda, o uso de ervas medicinais, ervas de poder para banhos, benzeções, danças, lundu de pau, por exemplo, os viçungos. Você tem várias práticas que ainda sobrevivem, mesmo que descaracterizadas do que era a origem delas. Even though
people tend to not verify this as an African-rooted tradition and cultural practice, like candomblé, and some of the others that Professor Agna have mentioned. They are, in fact, related to the African culture, and this is the work of maintaining them. Okay. Now let me continue with this, but at a slightly different level. Thank you very much for the description of these various cosmovisions and how they contrasted with, let's say, Western views about, let's say, about what it means to be human. Muito obrigado primeiro por compartilhar esse conhecimento sobre a cosmovisão, o conhecimento ocidental que você apresentou. Go ahead, Makane. No, my question is much more practical. In what way, for example, is there any dialogue between the Brazilian scholars who are dealing with issues about African philosophy and African philosophers who are in Africa? Is there any discussion, collaboration between the Brazilian philosophers who deal with African philosophy and some of the African philosophers who may be on the African continent? Bom, você quer. Eu Bom, acho, mas estou na dúvida se eu entendi. você entendeu justamente essa relação, né? Pegando essa relação entre a discussão sobre filosofia africana no Brasil e os próprios filósofos africanos, se realmente existe alguma interlocução, né, viva, entre essa discussão aqui e a discussão de filósofos africanos. Sim. Nos quilombos, não. Ele está perguntando se existe mesmo viva uma relação Não, entre a filosofia africana e o pensamento brasileiro. não foi especificamente sobre quilombo essa pergunta, não. Foi sobre Sim. a sua apresentação sobre cosmovisão e cosmopercepção. Seria isso. Sim, ok. Bom, a gente tem vários movimentos negros brasileiros espalhados por todo o território nacional, não é? Então, há pouco tempo, uma amiga minha ainda disse assim: nós estamos muito dispersos, cada um está fazendo alguma coisa no seu canto e a gente não está fazendo um movimento coletivo. Eu Well, disse, not, I'm desculpa. sorry. So not long ago, a friend of me noticed that we are everywhere in Brazil trying to do some kind of movement, but we are not totally connected. Ok. Todos conectados no sentido daqueles que estão fora da universidade, porque os que estão dentro da universidade estão conectados na Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros e Negras. People who are inside the university, they are connected. There is an association inside the universities, even from all over Brazil. They are somehow connected, people inside the university. But It's the National Association of Black Scholars in Brazil, ABPN. Mas o movimento negro é muito maior do que a BPN, né? Ele é bem mais extenso. Então, você tem entidades, coletivos, núcleos, para tudo quanto é lugar. Então, esse grupo fora da universidade é que está mais disperso. E o grupo dentro das universidades estão conectados a partir dos NEABI, Núcleos de Estudos Brasileiros e Indígenas, não é? Nessa associação, que é a associação, a BPN, Associação dos Brasileiros Negros e Negras, né? Ali você tem o eixo grande da filosofia, é um deles, porque não é só a filosofia, tem vários outros, né? Tem étnico-matemática, tem química afrocentrada, quer dizer, tem uma infinidade de temas, arquitetura africana, afrodiaspórica e tal. Então, o grupo conta, a associação tem mais de, pelo menos até da última vez do Copena em Belém, mais de 5.000 associados, mas não se restringe a isso o movimento negro brasileiro. Ele é realmente muito extenso.
inside the university, there are lots of areas like the philosophy area, the math, the architecture areas. They are all related, and there is the last, how can I say, the number was around 5 million associates, but outside the university, there are lots of groups and centers and people trying to stay connected to their roots, to their African culture, background. This is my last question, then I'll hand over to Oski. But within Brazil, what does black mean? Dentro do Brasil, o que que preto, negro significa? Black significa. Sim. Esse é o tema mais pesado do Brasil por conta do processo da miscigenação, que é um processo violento, não é um processo a ser celebrado, é um processo de dominação e violência. Então, hoje em dia você tem temas que são discutidos no Brasil como a passibilidade, o colorismo, a afroconveniência, não é? E você também tem o reconhecimento, sobretudo por movimentos que têm um ativismo mais, como é que eu vou dizer? ah, mais sankofa, que lê aqueles que vieram antes, em termos do movimento negro brasileiro, e você percebe que a divisão entre o grupo negro é prejudicial para o próprio grupo, não é? Então, isso é um tema presente, atual. Quem é negro no Brasil, entendeu? Então, e também muda muito a partir de região. Então, você pode ter uma pessoa que é considerada, sei lá, um pardo mais para branco, se ele estiver na Bahia, e se ele estiver no Sul, ele é considerado negro. Então, assim, não há uma definição estanque para o que é negro no Brasil, né? So there isn't a proper definition, a final definition of what it is to be black in Brazil. It was a violent process of mixing many races. So Professor Adna says that a person who may be seen as almost white in the Northeast, I don't understand exactly. Can you help me, Gabriel? Yes, of course. So that's not stable, that's not fixed. Somebody who can be identified as black in the south South of of Brazil Brazil. can be identified as black in the Nordeste or vice versa. For example, she's talking about, for example, somebody who can be identified as black in the South is not identified as black in the Nordeste in my region. So because of how it's not stable, so it's not fixed. What else? I don't memorize Yes, too much. And Go ahead, Adnan Brigitte. Adnan also mentioned several concepts and discussions concerning, for example, the ideas of passability, colorism, Afro-convenience, miscegenation, the black activism in Brazil has diverse orientations, internal diverse orientations. So it's really a complex topic in Brazil. Okay, thanks a lot. Let me stop and hand over to Oski. This has been a fascinating experience in translanguaging across space. Right? Okay. Oski. Obrigada. Thank you, Professor Marconi. Thank you so much. I think we can receive a couple of questions from our audience, and then we can move on to the after party, which is unmoderated, unrecorded. A gente pode receber algumas questões do nosso chat e depois a gente vai para a nossa after party, que é uma parte não moderada e não gravada de nossa reunião e não tradicional. mediada.
Não mediada. Obrigado, não Nicolas. mediada. Please, Gabriel, go ahead, like moderating the rest of the broader discussion. Yeah, I'm going. You can do that. I'm going to help you by translating to Professor Adna. Just please Okay. share your comments and questions. I will try to help, and of course, we're going to have the pleasure to have Christine helping us too here. Okay. Salikoka Mufene has its hands up, so please go ahead. Yeah, thank you very much, Professor Adna, for this very informative presentation. I'll just make I'll start by making a comment about your response to Marconi's question about race. I think that Obrigado, professora. Sorry, Yeah. obrigado, professora Adna. Eu ia fazer uma pergunta, mas o professor Marconi fez a resposta sobre o que é ser negro. A sua resposta já foi feita. Ok, go ahead, professor. Yeah, so the identification of Black in Brazil reminds me of what used to be the identification of Blacks in Louisiana, not quite like in the rest of the United States. A identificação de ser negro que você trouxe no Brasil me lembra da identificação do que é ser negro na Louisiana. Louisiana? Yes, the state of Louisiana. No estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Go Because ahead. there is fundamentally white, Creole, and different shades of Black. And at the same time, Creole and Black overlap, and Creole and white also overlap. Então, porque tem uma amalgamação principalmente de brancos, crioulos, e tem crioulos e brancos amalgamados, misturados, e também, esqueci, brancos e crioulos amalgamados. Cristine, me ajude, por favor. A minha memória de tradutor é péssima. Go ahead, professor. And now I would like to invite you to share with us again the table comparing worldview with perception. Você pode compartilhar de novo, professora Adna, aquela tabela? Sobre qual percepção aquela tabela comparativa. Yeah, toward the end. Yeah, okay, that's very this helpful. Right. And so I think here if I can suggest some ways in which you can refine this. And I'll start by also telling you that I really very much appreciate your idea of the Westernization as opposed to decolonization, because decolonization or decoloniality is really too broad, because it's not just Europeans that colonize other populations. And Europeans colonize other Europeans, and Asians, Russians, not Russians, sorry. The Chinese colonize non-Semitic populations in China and so forth. Yeah, go ahead. Sorry. Ele gosta muito gostou muito de você ter trazido a ideia baseado nessa tabela de desocidentalização, principalmente porque a ideia de colonização não está restrita à colonização que o europeu fez, por exemplo, conosco, né? Os europeus colonizaram outros europeus, assim como os chineses colonizaram outros povos. Okay, go ahead, professor. Yes, and I think that the kind of discourse that we have developed in the West, especially in North the Americas, about the coloniality reflects the fact that these parts of the world were colonized by Europeans. So it's too narrow. Too narrow, and the Westernization, no, I shouldn't put it that way. It's too vague. Whereas, because we can speak of the coloniality towards Asia if Asians had colonized Africa.
but when you make it the westernization, it's really very much focused, and I like the idea. Uma coisa importante é que, ao trazer a ideia de desocidentalização, você expande a ideia, geralmente muito pequena, né? Que é trazida da ideia de que o europeu colonizou todo mundo, né? E você traz outras percepções que expandem essa ideia, essas ideias de percepção para além do que o europeu, né? Como ele coloca, ele é, superestimado. Okay. And now I'll go to the bottom of your table. Agora eu vou para o final da sua tabela. So you said, according to worldviews, Brazil is, people speak of colonizers, should speak of colonizers, but according to cosmoperception, people should speak of against colonizers. And I think I have an issue with against colonizers. Ele está falando que em relação à sua tabela no final, que você coloca against colonizers, ele diz que tem um problema com esse termo. Na verdade, just a moment, Prof, because I'm going to explain a little bit. Eu pedi botei no chat para a Alessandra traduzir como counter coloniality. Because Prof, our translation for contra-colonial is counter-colonial, not against colonial. But I don't know if it makes sense to you, the difference between against colonizers and counter-coloniality. What do you think? Is there a difference for you in terms of word? Well, you have asked a different kind of question from what I want to ask. No, I mean the translation has an issue too. Yes. I'm trying to help you that the translation for that would be counter-coloniality. Now let me ask my question. Okay, go ahead. On the few occasions that I have visited Brazil, Okay. for Algumas ocasiões me, quando eu visitei o Brasil, Brazil is comparable to the United States in the sense that the two countries are still colonies. o Brasil know? comparado aos Estados Unidos na ideia de que as duas nações foram colônias. Take, for instance, the government. Look at the faces of the cabinet. Por exemplo, a noção dos Very governos e little como se organizam representation of blacks, e right? também a representação dos negros. Take religion, it's the same thing. The dominant religion is Christianity. And then, you take Candomblé, for instance, where there's a whole lot of African retentions in Candomblé. But what struck me in Brazil is I went to one of the Candomblé ceremonies. I couldn't help noticing that the majority of the participants were still people of European descent in the ceremony that I attended. Então, além dessa percepção, né, tem o cristianismo também, que é muito igual, e ele narra a ideia, ainda está na ideia da retenção, né, cultural africana, e ele narra que foi em uma das cerimônias do Candomblé e chocou ele a ideia de que a maioria dos participantes do Candomblé eram justamente pessoas brancas, de descendência europeia. Yes. The main difference is that the Orisha is black. A única diferença é que o orixá é negro. Highly, the kind of people that people would call Creole in Louisiana, highly, the kind of mulatto, I would say. And the supreme leader is black, like me. But then I look, for instance, at and many other blacks are the women reflecting the stratification of races during
I mean, before independence or A, before di- the abolition of slavery. a diferença é que os orixás Dark eram negros, complexion. quer dizer, Yes. um era mulato e Yes. o Supremo era negro, e com a representação das Iabás, das Agbás e todo o processo, mas essa era a única diferença que ele notou. Yes. And then the males are dressed like Roman soldiers. Pardon, pardon, So pardon. You said these what? things really struck me, and I would say there is more hybridization of cultures in Condamble than people want to acknowledge. And Roman then soldiers, you said? Roman soldiers? Yes. right. And then I visited the Museum of African Culture in São Paulo. Look at the statue of the Virgin Mary. The only thing black about her is the color. Ele The tá, morphology is very white. ele tá falando que, inclusive, no Candomblé exigia uma organização, uma Ele via manifestação. perdão. Vai, the go ahead, one, Cristina, que lembrava os soldados romanos. right. Vai, Cristina. Ele está falando dessa hibridização, né, Gabriel, que ele percebia no Brasil, a percepção dele no candomblé, que parecia que, né, algumas pessoas vestidas, parecendo soldados romanos, né, dependendo da entidade que está ali, né, enfim, então você tem aquela manifestação também de acordo com aquela Yeah. entidade a partir do olhar dele. E ele também Yeah. foi no museu, no Museu Afro-Brasil, Negro, né, Afro-Brasil, em Afro-Brasil. São Paulo, Yeah. e também percebeu And- que havia, né, elementos do que ele está supondo como elementos brancos, hibridizados aí com elementos negros, né? E que a Então, única coisa que ele Yeah. notou na mulher, na apresentação dela, era a cor, né? O resto era tudo muito europeu, na representação do que ele viu no Museu Afro-Brasil. Right. And then what I would say is that what was the term again? Anti-colonialist, colonialist or anti-coloniality. Counter-colonial. Yeah, yeah. So what even counter-colonial, I would say there is more willingness to integrate African traditions than there is an engagement to dismantle coloniality. A That's how I única would coisa que put it. ele elencaria como realmente contra-colonial é esse desejo de integrar as tradições africanas, que ele julgaria como contra-colonial, que é esse engajamento para integrar uma cultura africana. Yeah. So that's one way in which you can refine your analysis. It's not, I don't want to say your analysis is incorrect, but I think it's the way that you talk about it that makes it inaccurate. Isso pode ajudar a refinar a sua análise um pouco melhor no sentido de refletir sobre essas questões analíticas. Yeah. Posso Eu falar? entendi, eu não sei, bem rapidinho só, eu entendi que ele falou ali o que o Gabriel disse, que tem essa disposição em integrar os elementos da cultura negra, mas que ainda maior que isso parece ser essa não disposição para descartar a tradição ocidental. Eu entendi algo nesse sentido. Essa parte eu não peguei, acho que foi o final, né? Exatamente. Isso foi Obrigado, bem no Alessandra. finalzinho, perfeito. Obrigado, Alessandra. Obrigado. Imagina. Posso comentar? Não sei se eu vou saber pronunciar o nome dele, né? Professor Salikoko, tá certo? Tá. Muito obrigada pela consideração e pela percepção do Brasil, porque eu acho que o senhor entendeu perfeitamente bem a esquizofrenia que existe aqui, né? Esquizofrenia racial. O que que rola?
Eu não acho que o brasileiro, ou todo brasileiro, tem uma proposição contracolonial. Muito pelo contrário. Exatamente por isso é que eu estou propondo a tese, So, para que Professor, haja a partir da educação formal, uma desocidentalização, para que o brasileiro se reconheça como alguma coisa, que ele consiga separar essas origens culturais são lógicas diferentes, para perceber no eixo da cultura com o qual ele se afina. Quer traduzir isso? Porque eu vou falar mais coisa. Nicholas? Não? So this is Nicholas, like Sim. maybe I can translate. Adina is proposing this counter colonial perspective. Actually, she calls de-Westernization perspective of education, just because people in Brazil, most majority, do not identify themselves with the so-called African culture or Afro-Brazilian culture. This is why her perspective is focused on the idea of de-Westernization, which means a kind of counter-colonial practice in education. Now she's going to follow on this thesis of de-Westernization in educational field, and she uses this expression: Brazil is racial schizophrenia, and we have to face this in the educational field. Sim. That's very helpful. Sim, exatamente porque a cultura dominante é a ocidental, os elementos da cultura indígena e africana ficam misturados e tratados com desconsideração, sem ser interligados a uma origem de, de, de ancestralidade africana. É como se fosse um elemento disperso no meio da esquizofrenia cultural. Yes, so this myth of a cultural mixture in Brazil made things very, very difficult for indigenous and African people and heritage. Because then you have this idea, this mythical idea that everything is mixed, culturally mixed. Then this de-Westernization proposal that Adina brings is just a deep reflection about these origins, this heritage, and reconnecting with the past, reconnecting our narratives about our past, about where do we come from, just to avoid this this mix, this idea of a cultural mixture, a society that is culturally mixtured. Uhum. A ideia é que pela minha proposição, que cada cultura dessa tenha um terço do seu domínio, seja em termos de epistemologia, de conteúdo e também de profissional que ministra, não é? Cultura indígena, cultura africana e cultura ocidental, para reduzir o tamanho da cultura ocidental a um terço e não a 3/3 como ela ocupa. so Yes, what by I'm facing proposing here this is that politics of recognizing, explicitly recognizing what does it mean, Western culture, indigenous culture, African culture, who are the professors, what are the topics to be explored, the references, the bibliography, and so on. So it's toward the politics that make explicit this difference. Yeah. Gabriel, pegou? É isso? Porque só para terminar, So, porque esse mix está prejudicando a população africana, população brasileira como um todo. Nem os brancos estão perdidos porque eles não sabem o que eles são, eles valorizam uma cultura ocidental que é prejudicial para eles. Porque a cultura ocidental não os considera como ocidentais, são latinos-americanos. E nem a cultura nem os indígenas têm acesso à sua própria cultura, assim como os descendentes de africanos também não têm acesso. É necessário separar
para que haja uma equidade entre essas culturas e que cada um identifique ela como eixos culturais e não como essa coxa de retalho sem muita definição que tem prejudicado política e economicamente o Brasil como um todo. Yes, but by following this ideology of cultural mixture, rather than something to be celebrated, it's something that should be explored, opened, because even white people suffer from this ideology of mixture because they end up believing that they are white people, but they are Latinos. They are even their white identity is misled. Yes. Thanks. Question? White people in Brazil are not recognized as white as they should. Yes, but they believe they are white. That's the worst thing. So even the white people in Brazil must decolonize their mind and identify that they are not white at all. No, the westernization implies also the westernization of those white people who consider themselves as white people following a white definition of European white definition, sorry. Yeah, it's much more clear now, like quite clear than, just seeing the table and seeing that word Muito mais claro against agora que você coloniality. colocou na tabela. Muito mais claro que você colocou na tabela. Uma proposição de revisão do modelo educacional brasileiro. Se isso vai ser aceito ou não, não importa. Pensando num provérbio africano, eu estou plantando uma árvore sem esperar sentar na sombra dela. Se fizer algum efeito efetivo aí, no futuro, já ganhei. Agora, se não fizer e continuar essa loucura, eu tenho que lamentar para o próprio Brasil, porque essa confusão toda não está ajudando a gente em nada em termos de autonomia e emancipação. She brings this as a proposal in terms of educational field, because as an effort to make things clear about our past, about our narratives, about the way we became what we are now. But she's not sure if it's going to be efficient at all. Basically, going by the proverb, you plant a tree, but you don't expect to be under the shade of the tree. I think now it's a good time to move on to our unrecorded, unmoderated after party. Before we do that, Professor Makoni, would you like to add anything else to the session, to our discussion before we move on? Yes, I think I do. I think what was interesting was the extent to which this was a much more collaborative exchange, in the sense that it was not only the person one was talking to, there were other people who were jumping in, and there was the exchange was quite interesting. So, for example, I may talk to Christine, and Gabriel jumps in and all that. So that, I think, was a very interesting experiment in intellectual exchanges, even in the global forum, which we don't typically have. So to some extent, I think this experiment, to me at least, has worked. It brought in a lot of people. Christine will jump in and explain, oh, this is how it looks like. And Gabriel will jump in. That I think was an interesting way of going about this. Right, so I think I can say thanks to everybody. Then we now move on to the after party, and let's see how that goes. Yeah, and I also thank again Professor Adna de Paula for Yes. presenting her work here, Gabrielle, Nicolas, and Alessandra for the work that they have put into this.
and Yes. also Professor Severo for helping with translation. Yeah. And I finally would like to announce tomorrow's talk. So we'll have Justice Theron, the judge of Constitutional Court of South Africa, talking about the 30 years of democracy and constitutionalism in South Africa. So we hope that you'll be able to join us for tomorrow's session. Okay, thank you. Yes, if anybody wants